Viagem espiritual, né? A gente estava falando que é o teu livro. Esse é o teu livro, Ele carro-chefe? é o principal, ele tem 58 imagens coloridas do artista Léo Dolfini, que retratam as experiências fora do corpo. Sabe por quê, Samira? Eu lancei esse livro originalmente em 1995. Era a editora Universalista na época, as ilustrações da Glória Costa, relatando experiências que eu tinha saídas do corpo em forma de imagens. Porque o meu raciocínio era o seguinte: alguém que está tendo saída do corpo e não está entendendo, bateu os olhos numa ilustração, já entendeu mesmo sem ler o texto. Aí os anos passaram, a editora Universalista fechou, e aí a editora Luz da Serra, há alguns anos, se prontificou para reeditar o livro. Era uma outra editora, uma outra época. Então o artista Léo Dolfini foi contratado pela editora para refazer os desenhos num papel especial. Ficou um papel tipo aquele de revista, muito bonito. E o livro já saiu a 8ª edição. Esse livro circula demais. Sensacional. Toda a livraria grande é Viagem Espiritual, a projeção da consciência, editora Luz da Serra. Gente, aí a pergunta que não quer calar, Wagner Borges. Quando você teve total consciência de que você fazia uma viagem espiritual? Eu tinha 15 anos de idade, no Rio de Janeiro, e eu comecei a ter essas experiências, Samira, de forma espontânea. Eu deitava para dormir normalmente, e eu trabalhava de dia no escritório, fazia o 2º grau à noite, um jovem normal, escutando rock, namorando, indo à praia, jogando no time da rua. Eu deitava e, sem que eu soubesse como, eu não sabia inicialmente como acontecia, quando eu despertava, eu não estava na cama, eu estava bem alto sobre a cidade do Rio de Janeiro, como se eu fosse um ser. Não acima do teu corpo, Não, além. além, eu não vi o corpo até então. Eu deitava e dormia, acordava bem alto, acima da cidade do Rio de Janeiro, como se eu fosse um ser incorpóreo, sem forma, sem gravidade. No ar, eu via Praia de Botafogo, Praia do Flamengo, Pão de Açúcar, o centro da cidade. Outras vezes eu acordava por cima da Floresta da Tijuca, sempre de um ponto de vista alto, como se eu fosse um espírito, vamos chamar assim. E aí logo depois eu tinha uma sensação de queda, e aí abruptamente me fundia no corpo, abria os olhos e lembrava tudo. Isso demorou meses para eu entender o que era, porque eu não sabia o que era, mas era muito legal, porque não tinha gravidade. Não te Eu me assustava? sentia livre, e isso não é um sonho, eu estava tão lúcido lá quanto eu estou aqui. Até que eu comecei a procurar literatura que falasse desse tema, e naquela época não tinha muito, era a década de 70, né? Tinha 15 anos. E aí eu encontrava, às vezes num livro espírita, um livro de ocultismo ou teosofia, menções naqueles livros sobre um fenômeno que era chamado, na época, de projeção astral, né? Modernamente experiência fora do corpo, em que a pessoa teria a possibilidade de desprender-se espiritualmente, temporariamente para fora do corpo e retornar com a memória dessa vivência. Foi aí que eu fui descobrir o nome do negócio que estava acontecendo comigo. E aí, a essa altura, eu já estava com 16 anos, eu comecei a experimentar as paralisias do sono, que tanta gente que está ouvindo a gente agora, assistindo, vai entender. Eu acordava e não conseguia me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava me mexer totalmente paralisado. Tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum, até que eu recuperava um movimento com uma taquicardia. Eu não sabia o que era, Samira. Então, inicialmente, isso me deixava muito confuso. Até que eu descobri que se eu não tentasse me mexer, quando eu acordasse nestas condições, que é um estado alterado, simplesmente ocorria uma saída do corpo. E foi aí, através das paralisias do sono, eu não tentava me mexer, eu me entregava e eu me sentia flutuando e via meu corpo de fora. Então a coisa mudou. Antes eu deitava, dormia e acordava fora sem saber como eu tinha saído. Agora eu acordava paralisado e totalmente consciente eu vinha para fora, aproveitando desse momento, e vi o meu corpo de fora. E foi aí que eu comecei tudo. E essa paralisia, muita gente tem medo dela, porque não sabe o que está rolando. E é claro, né, Samira, a falta de informação. Assusta. Alguém chega, pode dizer que é um ser do mal agarrando a pessoa, o outro pode achar que é loucura, alguém pode falar assim, eu acho que isso é criação da cabeça da pessoa. Não.
Pode ver, pessoas que estiverem aí no chat do YouTube podem colocar aí mensagens se já tiveram essa paralisia. E há anos, há décadas que eu venho falando em público Sim. de que quando a pessoa acordar paralisada, não tenta se mexer, senão o metabolismo vai acelerar. E aí ela vai acordar com Taquicardia. taquicardia. Relaxa, simplesmente a aura dela vai dilatar, parecendo que ela está estufando, e ela então vai flutuar por sobre o corpo e vai comprovar o que eu estou falando. Que a pessoa, Samira, ela não faz assim, e estou paralisado. Deixe-me observar calmamente que coisa é essa. Ela não faz isso, não. Ela acorda paralisada e imediatamente o medo toma conta, ela já não raciocina. Eu tive a sorte de enfrentar o meu medo no escurinho do quarto e descobri que se eu ficasse quieto, não tentasse me mexer, a paralisia me ajudava a sair do corpo. A medicina chama isso hoje de paralisia do sono, mas nos meios de estudos espiritualistas, o nome disso é catalepsia astral ou projetiva, porque se sabe que esse estado alterado pode levar a pessoa para fora do corpo. Esse é o momento de sair do corpo? Esse é o principal para quem tem essa sensação, mas agora, acontece, Samira, da pessoa deitar e apagar, quando ela acordar, ela está lá longe sem saber como saiu. Quer dizer, houve uma saída do corpo inconsciente e só se tornou consciente no meio. Tem gente que nunca viu o corpo, ela desperta bem longe. E outros acabam vendo o processo desde o início. Acorda, não consegue se mexer, se sente desprendendo, vê o corpo deitado, daí é que ela vai para alguma atividade em outro lugar. Olha que interessante, né? Porque normalmente a gente vai dormir e quer repousar. E não acordar num lugar que não é a tua cama. Exato, só que tem um detalhe. O despertar da saída, ele pode causar um susto, porque a pessoa não esperava, como você está falando. Mas se a pessoa estuda esse tema, ela deita, ela sabe que o corpo vai descansar, o cérebro dela precisa dessas horas para sonhar, descarregar tensões e o corpo liberar hormônios naturais para regenerar, o cérebro regenerar tudo. Enquanto isso, você está fora. E esse fora é você em espírito, não está desgastando o teu cérebro, nem queimando caloria no corpo. Você pode ter atividade fora, encaixar no corpo, teu corpo não está cansado. Agora, a mente da pessoa, trazendo a memória de lá para cá, se ela não souber lidar com esta memória, isso pode confundi-la na vigília. Porque não sabendo o que está acontecendo, ela fica com medo, preocupada e isso causa estresse. Então, se ela sabe que isso acontece, vira uma felicidade. Porque ela está entendendo o que acontece. Está entendendo e ela percebe que ela não é só o corpo, não atrapalha o descanso do corpo, apenas aumenta a consciência dela lá. Quando ela volta para cá, ela tem uma qualidade melhor de observação das coisas, porque ela já não vai mais observar a vida somente com o olhar físico, ela tem um olhar extrafísico. E isso mostra para ela que a vida existe além da matéria. Pessoas que morrem aqui podem estar em outro plano e ela pode percebê-las. Então desaparece a questão do medo da morte, as perdas que a pessoa tem, entes queridos que foram embora, ela começa a entender melhor. Não é que isso vai tirar a saudade dela, não é isso. Mas o gerenciamento da ideia da perda muda, porque ela sabe que a pessoa está viva. Não existe aquela ideia de que o fim existiu e que aí não vai ver mais a pessoa. Então, a saída do corpo é um fenômeno maravilhoso, mas que não tem tanta gente falando nesse fenômeno. Na minha época, então, década de 70, hoje tem muita gente legal falando desses temas na internet, YouTube, muitos autores de livros e pessoas no YouTube com canais falando. Mesmo assim, Samira, para a grande massa da população, o tema da saída do corpo e a paralisia ainda é uma coisa meio tabu, meio assim fora da caixinha, porque uma coisa é você falar em aberto sobre mediunidade, que é uma coisa jamais aceita nos grupos espíritas de Umbanda, por exemplo. Uma outra coisa é você falar de chakras, os centros energéticos, mais comuns em ambientes espíritas de Umbanda, mas na área ocultista, teosofista, yogi. Agora, a saída do corpo, ela não tem essa expansão como esses temas têm, porque o primeiro livro de saída do corpo específico só saiu em 1908, Samira. Era um autor em inglês chamado Vincent Newton Turvey. Ele lançou um livro na Inglaterra chamado In the Beginning of Seership, que é um inglês arcaico da época vitoriana, tipo assim, o início da visão ou o início da pureza, onde ele passou a narrar saídas do corpo. Olha. Isso era 1908. E o que acontece? Até então, não havia na humanidade um livro sequer
estabelecido só sobre saída do corpo. O que que havia? Literatura espírita do século XIX, que tinha algum capítulo sobre a emancipação da alma, na literatura de Kardec. Algum livro de teosofia falando de projeção astral, mas não havia um livro específico. Haviam relatos do Emanuel Swedenborg e outros, mas misturados com temáticas outras. A saída do corpo específica, 1908. Dali para cá, tem 100 e poucos anos já, outros autores tomaram coragem e vieram a público, inclusive eu, Sim. e tantos outros autores bons, Valdo Vieira, Robert Monroe, Silvan Muldon, tem tanto autor de temas de saídas do corpo muito sérios e muito bons, mas ainda não é o suficiente para poder tirar o medo. E hoje, muita gente fala em público, na internet, tem muita gente, no YouTube tem o Saulo Calderon, excelente na internet, e outros, Dalton Campos Rock, tem um monte de gente legal falando do tema, mas a nível presencial, indo a palestra aqui, indo ali, curso ali, não tem muita... Porque é muito fácil ficar sentado no estúdio falando pela internet. É difícil você pegar uma turma de 200 pessoas de frente. E tá aí Wagner indo até pro exterior. Eu vou em tudo quanto é lugar. Tem outros que também pra divulgar, vão. Né? E eu gostaria que houvessem mais, mas presencialmente também. Chegando, conversando, interagindo, porque pela internet é bom porque abre. Mas não tem um contato do abraço. Não tem aquela coisa de olho no olho, que é o que tira o medo. Você não tem como tirar virtualmente o medo. Agora, presencialmente, você brinca com alguém, mostra naturalidade, isso causa na pessoa um impacto presencial de entender que isso não é sobrenatural, é mais natural. Então, precisaria ter mais gente, tomara que tenha mais gente aí reencarnando. Falem, legal, para falar mais disso, para ampliar tudo que nós estamos fazendo agora. Com certeza. Eu e os outros que estão trabalhando com isso, mas que vem uma nova leva com coisa mais profunda e, vai ampliar esse tema. Com novas experiências. Com novas experiências, novas abordagens melhores do que as nossas. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.